Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Ana Paula Volpe. Eu estou apresentando o caminho para atender com confiança e excelência as diversidades de gênero. Existe um caminho para absorver esse conhecimento de forma mais completa e não superficial. Eu quis trazer um conteúdo aplicado e compartilhar a solução que vai tirar qualquer insegurança sobre o tema diversidade de gênero e que vai levar vocês para um lugar de protagonismo transformador. O que é um lugar de protagonismo transformador para um terapeuta? É conseguir transformar os seus pacientes fazendo um trabalho de excelência. E para começar, eu quero, muitos terapeutas que querem se atualizar, mas num espaço que proporcione isso de forma segura, que não querem ser negligentes com o tema, que sabem da importância. Agora sim, eu separei uma aula para trazer para vocês uma amostra de conteúdo que está dentro do meu projeto de capacitação em diversidade de gênero, o terapeuta contemporâneo. Claro que lá esse conteúdo está construído de uma forma super completa, mais profunda e com todos os desdobramentos que não é possível estruturar nesse espaço de tempo que a gente tem aqui. Mas o conteúdo que eu trouxe hoje já permite que vocês entendam de forma prática como que funciona a construção do conhecimento através daqueles 5 pilares. Eu escolhi apenas um tema para percorrer esse percurso dos 5 pilares com você, mas fiquem com uma informação na cabeça. Esse é apenas um dos vários temas que precisam ser percorridos para atingir o conhecimento sobre o tema diversidade de gênero. Então, agora eu vou começar a compartilhar com vocês a tela para que a gente tenha uma melhor experiência aqui em relação a alguns slides. O tema que eu escolhi para a gente começar a conversar e fazer esse processo de passar pelas 5 etapas e entender a profundidade desse tema é transição de gênero. Eu escolhi o tema transição de gênero e a gente vai trabalhando nele para que vocês entendam cada um dos pilares. São compreensão de nomenclaturas e conceitos, etapas da transição, dores e traumas recorrentes, relações sociais e seus impactos, e transformar conhecimento em ação. Então, nós vamos percorrer essas etapas. A gente vai começar falando desse processo de compreensão de nomenclaturas e conceitos. E aqui vocês vão entender que quando eu falo de nomenclaturas e conceitos, eu não estou falando sobre um conceito daqueles que é possível dar um Google e buscar a resposta. Por exemplo, transição de gênero, Ana. Transição de gênero é quando a pessoa realiza etapas sociais ou procedimentos para se afirmar de forma compatível com o gênero que se identifica. É isso também. Essa é uma definição e ela existe dentro do terapeuta contemporâneo para facilitar. Mas aqui a gente está falando de construir uma conceituação mais ampla, sobre a ótica terapêutica mesmo. Então vamos lá, eu vou começar conceituando o que é transição, e aí vai ficar mais claro para vocês. Etimologicamente, transição é a passagem de um lugar, de uma condição para outra. Então, sendo bem direta, essa passagem de uma condição para outra representa nada mais, nada menos que mudança. Inclusive, o prefixo trans antecede as palavras transgênero, transexual. No latim, reforçam esse significado de transição, que é através, no âmbito de atravessar mesmo, de fazer um deslocamento, uma travessia. Então, o termo transição simboliza essa passagem, essa travessia, o deslocamento de uma condição para outra. Com esse conceito, fica mais fácil a gente assumir que todos nós estamos em transição o tempo todo. Estamos em transição quando saímos da barriga da mamãe, estamos em transição porque nos deparamos com o mundo e seus desafios. Poxa, agora eu não sou mais alimentada por simbiose. Poxa, agora a temperatura do meu corpo muda. Poxa, agora eu sinto desconfortos, necessidades, e com isso eu me angustio, eu choro.
Agora eu me desconectei daquela parte que eu achava que fazia parte de mim, que é a minha mãe. Então, quando a gente vê um bebê que acabou de nascer, parece que é possível de ver, né, de sentir esse desamparo inicial que acontece. Isso é uma transição, é uma mudança de um estado para outro. Depois, as diversas outras transições na infância. Vem adaptação na escola, relações sociais. Poxa, eu já não sou mais aceito exatamente como eu sou e me expresso. O outro me avalia, o outro me julga, o outro pode escolher se ele gosta de mim ou não. Ou seja, o outro me afeta. Depois vem a adolescência, que é a fase de transição maior, a busca por romper padrões e criar sua própria identidade, se percebendo mais, mas precisando muitas vezes romper padrões estipulados anteriormente para conseguir realizar essa construção de si. E aí, eu poderia passar a noite aqui com vocês construindo uma série de exemplos de transições que nós passamos como indivíduos no decorrer da vida. O tempo todo estamos em transição, nos relacionamentos, na profissão, nas perdas, nas adaptações. Essa série de exemplo corresponderia justamente a possíveis etapas de transição mapeada de um indivíduo de forma genérica. Vou explicar melhor o que isso significa. É como se a gente fosse pontuando todos esses pontos de possíveis transições que ocorrem de forma mais geral para todos os indivíduos. Porque além destas que ocorrem para todos, ou seja, todos nós passamos pelo processo de nascer, todos nós passamos pelo processo de adolescer, todos nós. Então, tem situações que são iguais e se repetem para todos, mas cada um vai ter uma experiência perante aquilo e vai levar uma bagagem de como foi sentido e percebido isso, esta transição. Porém, fica ali a marcação de que para todos algumas etapas acontecem e para outros situações distintas são colocadas nesse caminho de transição. Então, sempre haverão os processos que se repetem para todos e os processos que são individuais. Eu construí todo esse pensamento com vocês para que fique mais simples entender e conceituar quando a gente está se referindo a uma transição de gênero. Porque quando nós estamos falando sobre transição de gênero, a gente está falando sobre estes processos de mudança que englobam a construção de identidade dos indivíduos, que se a gente for avaliar, todos nós passamos ou deveríamos passar por esse processo de autoquestionamento, de como a minha identidade se formou, o que é meu, o que é do outro, o que eu estou só carregando. Só que nesse caso de transição de gênero, este processo se refere aos processos de mudança relacionadas às construções que vão conversar diretamente com o gênero e com o que é esperado de cada gênero. Então, todas as etapas de uma transição estão conversando com essa dinâmica de se eu me reconheço e me identifico em determinado gênero, o que as pessoas esperam que eu represente ou o que eu mesmo espero que seja representado através da minha expressão, né? Então, isso é bem importante. Essa primeira parte toda é como se a gente tivesse feito só uma compreensão, mas num nível um pouco mais aprofundado, porque, como eu disse para vocês, aqui é só uma amostra, né, para que a gente passe por esse tema dentro da aula, para que aí sim a gente possa ir para as etapas de fato da transição, né, para que a gente possa nomear, pontuar quais são essas possibilidades. E aqui a gente sempre está falando sobre possibilidades, porque, lembrando, tem as marcações que podem ser que se repitam e tem aquilo que vai vir do indivíduo e como ele se percebe. Então, essas etapas, elas podem aparecer tanto na forma de se expressar socialmente, no meu nome, no símbolo que o meu nome ganha, o significado que ele me traz, seja na expectativa de como a minha aparência deveria ser para que eu pudesse ser reconhecida e aceita em determinado gênero, ou em nenhum, incluindo, inclusive,
qual órgão genital é esperado que eu tenha para me identificar ou para que eu mesma me perceba, me valide, me autorize no gênero que eu me identifico. Então, vocês percebem que o processo de transição engloba esta questão social também de maneira muito forte? Então, a somatória desse conceito de expressão social, o que eu deveria ter para representar, para ter o direito de me afirmar dentro de um gênero, que diverge daquele que me foi atribuído no nascimento, ou para aliviar um sofrimento próprio que se sente ao se deparar com essa incongruência mesmo, do que eu vejo em mim e de como eu me percebo. É, e com essa falta de validação social, por falta dessas características, muitas vezes, é o que acaba direcionando ou não, motivando ou não, cada indivíduo a fazer as suas próprias escolhas de transição. Ou seja, o que aquele indivíduo que faz parte das diversidades de gênero vai querer construir de mudanças, de símbolos, que vão passar a representar melhor essa forma como ele se enxerga. Então, qualquer ação que estiver vinculada a esta melhor representação, a esta melhor expressão desse indivíduo, como ele se percebe, vão ser pontuadas como etapas da transição de gênero. Umas são óbvias, outras nem tanto, né? Então, isso pode estar relacionado a nome, pronome, documentos, parte burocrática, mas também pode estar relacionada à expressão. E aqui, expressão, a gente pode estar falando em comportamento, em forma de falar, em tom de voz, mas pode estar falando também em estilo, em roupas, né? Características que vão se desdobrar e podem se desdobrar, e provavelmente acontecerá de se desdobrar de formas diferentes. Tratamentos hormonais, né, caminhando mais no sentido de mudança física e, de fato, cirurgias de gênero. Então, estas e outras questões são pontuações, escolhas, mudanças que vêm para afirmar, para pontuar a forma como esse indivíduo se percebe no mundo e o que ele quer traduzir para as pessoas. Então, falando destas mudanças todas, existe uma série de possibilidades. Então, não dá para você conseguir pontuar esse caminho, essa jornada, sem que você entenda a profundidade do que esse conceito de transição de gênero representa para esse indivíduo. Então, vocês percebem que não dá para pular para a etapa 2 antes de imergir um pouco na etapa 1. E agora acho que ficou mais claro para vocês, né? A gente não está falando de um conceito ir lá e falar, isso aqui é igual a isso aqui. Não, a gente está falando realmente de fazer essa construção simbólica do significado da transição para cada paciente. Porque se ele for fazer isso só no piloto automático, se ele também não estiver passando por este processo, isso pode gerar uma sensação de vazio, uma sensação de se sentir perdido consigo mesmo. Então, é fundamental que essas etapas que eu estou trazendo sejam construídas em sessão com o seu paciente. E é onde eu falei que geralmente os terapeutas pecam. Por quê? Olha, dá uma vontadezinha de ir direto para as dores e traumas recorrentes, né? De começar a tentar explorar isso e tentar acabar com aquela angústia, mas fica raso. Fica raso. Com essa conceituação, com o mapeamento das possibilidades de transição, com a compreensão do que está movendo aquele indivíduo, entendendo se ele está fazendo isso mais porque a sociedade não está o aceitando ou por conta de uma disforia interna dele, né? Se são questões internas, questões sociais, se ambos, se essa consciência do impacto do que é externo e da estrutura social que a civilização exerce sobre nós, indivíduos, e aí estamos falando sobre todos nós. A gente pode ter consciência ou não disso, mas a gente é afetado. Então, somente aí é possível aprofundar e compreender. Vocês viram que aqui já não é mais raso?
As dores e traumas que ficam envolvidas, elas já começam a ir para um outro patamar. Então, vemos que só nesse tema de transição de gênero, a presença do desamparo, que no curso Terapeuta Contemporâneo eu aprofundo extremamente numa aula a questão do desamparo para quem faz parte das diversidades de gênero, porque o desamparo, quando ele é exercido de forma crônica, ele tem um poder, um impacto muito grande no indivíduo, né? E todos nós temos algum grau de desamparo por conta destas transições que passamos. Mas pensem nas pessoas que, de alguma forma, estão buscando ou estão tentando constantemente passar por estes processos de mudança e estão o tempo todo sendo atingidas, muitas vezes recebendo violências e desamparadas, não recebendo apoio no decorrer desse processo. Então, essa sensação de desamparo é muito aprofundada, né, nos estudos, e a ansiedade também é uma característica que aqui nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, então estamos falando, relembrando, de transição de gênero. Quando o assunto é transição de gênero, é bem comum que a gente identifique, se a gente for na raiz da questão, o desamparo e a ansiedade. Por que a ansiedade? Porque se existir essa incongruência com a forma como eu me vejo ou com a forma como a sociedade me legitima, pode haver uma ânsia, uma angústia por acelerar os processos e as etapas na busca de ser aprovado, né? É um desejo do ser humano essa busca de ser reconhecido, de ser aprovado. Isso causa danos, né, quando não acontece de forma constante. Então, a ansiedade é uma característica muito presente em quem faz parte das diversidades de gênero. E essa existência, essa busca por validar a sua existência, gera uma ansiedade sem fim. Depois que a gente consegue, então, entender melhor a origem dessa sensação, ou de vazio, ou de desamparo, ou de ansiedade, voltada só para um tópico, transição de gênero, a gente consegue entender melhor o impacto das relações sociais. Começa o nosso trabalho terapêutico de compreender como está as relações sociais desse indivíduo. Como que estas relações estão alimentando, potencializando ou reduzindo essas dores e traumas que foram mapeadas no pilar anterior. Eu vou dar um exemplo. Se uma criança está em um processo de questionamento, de exploração, de identificação do seu gênero, talvez de uma maneira distinta daquele gênero designado no nascimento. O que já é um processo que demanda para essa criança, né? Porque ela também provavelmente está passando por confusões, porque ainda falta realmente essa maturidade psíquica, ainda faltam muitos conceitos para apoiar o âmbito da compreensão da própria pessoa que está passando, principalmente se estivermos falando, como nesse exemplo, de uma criança. Então, ela também está sofrendo nesse processo, se sentindo muitas vezes, e aqui não estamos falando de regras, sempre estamos falando de exemplos e olharemos para a individualidade de cada um. Ela está ali se sentindo estranha, ou entendendo que tem algo diferente, ela já tem uma percepção que tem algo diferente nela. Acompanhem comigo. Se esse diferente for tratado como algo errado ou inapropriado, para quem essa criança topar levar essa angústia, que pode ser os pais, pode ser o terapeuta, isso pode desencadear e potencializar uma série de consequências. E a repressão nesse movimento de exploração e de construção da própria identidade. O que costuma acontecer muito é os pais que se deparam com uma situação dessa, com uma criança, eles ficam angustiados, né? Eles querem também entender melhor, falta conhecimento também para eles. Então, devido a essa angústia, eles projetam a ansiedade de querer ter respostas concretas sobre
essa identidade de gênero da criança de forma muito rápida. Só que toda transição exige processo e paciência. O processo de transição é uma construção, gente. Alguém aqui conseguiu virar adolescente antes de ser criança? Alguém que conseguiu nascer antes aí, pelo menos, né, de um período onde conseguisse se desenvolver dentro da barriga da mãe? Não. A gente já falou disso em uma outra aula. A natureza não dá saltos e aqui fica mais prático de entender isso. Então, quanto mais velocidade for exigida nesse processo da pessoa que ainda está se entendendo e lidando com as suas próprias questões, menos os envolvidos vão ter capacidade de elaborar com clareza. E quando eu falo os envolvidos, eu estou falando desde a pessoa que faz parte das diversidades de gênero, nesse caso, nesse exemplo, a criança, quanto os pais, as pessoas que convivem. E mais vão estar sendo movidos e alimentados pela ansiedade. O que é a ansiedade nesse caso? É a busca do extermínio imediato da sensação de angústia. Então, como essas pessoas que estão ali participando desse processo não querem mais sentir essa angústia, tem uma busca imediata de tentar acelerar etapas que não são para ser aceleradas, né? Então, com isso, para a gente finalizar esse exemplo aplicável que eu trouxe, quero saber se vocês estão gostando, é, dá para a gente finalizar esse conteúdo amarrando o quinto pilar, que é: e como eu transformo todo esse mapeamento que a gente percorreu, se a gente cumpriu essa ordem nas nossas sessões, se a gente foi fazendo essa construção com o nosso paciente, como que eu transformo esse mapeamento, esse conhecimento em ação, em manejo terapêutico? Como nós, terapeutas, estruturamos essa construção de identidade, a clareza necessária, separando o que é do indivíduo, o que é do nosso sistema estrutural, das exigências sociais, e como trabalhar esse fortalecimento na pessoa, no ser humano que está ali na nossa frente, para lidar com uma sociedade que muitas vezes vai ser hostil. Não adianta que nós, como terapeutas, que a gente traga um outro enredo sobre essa história, porque se as pessoas não têm esse conhecimento que a gente está estruturando aqui, e a maior parte das pessoas não tem, vocês sabem que as pessoas que fazem parte das diversidades de gênero vão passar por questões. Então, nosso papel como terapeuta é ajudá-los a estruturar esse fortalecimento para lidar com um mundo que, sim, muitas vezes vai ser hostil, que desconhece tudo que a gente está estudando aqui. Então, gente, lá no curso Terapeuta Contemporâneo, eu desdobro todos esses manejos e subtemas que envolveram essa amostra que eu trouxe aqui para vocês. E muito mais, de forma individual, profunda, porque aqui eu quis trazer só um aspecto para que vocês vissem de forma aplicável o que eu mostrei na aula 2. E caramba, só de mostrar aqui para vocês essa etapa, vocês viram que já dá para ir construindo esse conhecimento gradativo. Quanto conteúdo importante. Eu falei que a aula de hoje era mais importante, né? Eu não enganei vocês. É aqui que a gente conseguiu, passo a passo, chegar num momento de trazer isso para a nossa realidade como terapeutas. Vocês conseguiram perceber que aqui nessas 3 aulas nós conseguimos construir um conteúdo relevante, intenso, mas que veio numa crescente? Então, conseguiu ser passado de uma forma simples, de uma forma que pode até ser considerada leve? Então, na primeira aula a gente falou da história, do conceito das diversidades de gênero. Falou da população. Na segunda aula, a gente falou dos pilares desse estudo. Nomeou, criou os trajetos, criou uma possibilidade para construir esse estudo. Para que aqui fosse possível eu mostrar isso para vocês de forma prática, do início ao fim. Então, isso nada mais é que a aplicação
do método que eu desenvolvi no curso Terapeuta Contemporâneo. Só que aqui, né, consegui fazer isso com vocês sobre um aspecto, sobre um termo. Só que tem muito mais. Esse mesmo processo que a gente fez aqui hoje é feito sobre todas as esferas que fazem parte do conhecimento que é necessário para atender as diversidades de gênero. Só que o lado bom é que todos esses aspectos já estão lá, mapeados, desenhados e completos, para que você possa apenas seguir e percorrer o percurso. Por isso, agora eu quero apresentar para vocês, de forma mais detalhada, esse projeto que eu tenho tanto carinho, porque eu já compartilhei que eu desenvolvi um propósito, tanto com os terapeutas quanto com as pessoas que fazem parte das diversidades de gênero. O propósito de ser uma agente ativa nessa capacitação social, porque quando eu iniciei, eu comecei do zero. E eu realmente comecei crua, que eu saía das sessões com os meus pacientes trans e eu corria para estudar o assunto. E eu sei quanto tempo eu demorei. Eu sei quanto tempo, eu sei quanta energia eu precisei dedicar. Eu sei todos os problemas que eu tive até chegar aqui e poder dizer que eu me tornei uma profissional que tem referência, que capacita terapeutas nesse tema. E por eu ter passado por cada etapa e ter validado a metodologia com outros terapeutas, que eu quero de fato agora apresentar a capacitação para quem quer seguir com esses estudos e quem quer seguir por um caminho testado. Toda a metodologia do curso Terapeuta Contemporâneo segue esses 5 pilares que eu repassei para vocês aqui, só que já consolidado, destrinchado, conforme eu falei para vocês. Na verdade, eu te entrego tudo pronto, tudo aquilo que eu dei direcionamento, eu te entrego pronto. Ele foi desenvolvido não só para facilitar e evitar os erros no meio do caminho, mas principalmente para evitar tempo e aumentar as suas possibilidades de atendimento e também a sua capacidade mesmo para atender com excelência, para oferecer o seu melhor. Eu já sistematizei o caminho, as jornadas, os termos e todo o conhecimento que eu consegui extrair de uma forma que, eu juro, você não vai encontrar no mercado. Esse curso, ele não é um curso que está disponível e acessível a qualquer momento. E não sou eu que estou dizendo. Eu vou mostrar para vocês o que as pessoas que fizeram esse curso estão dizendo sobre isso. Esse curso deveria ser uma disciplina de todas as faculdades de psicologia, né, que a gente não vê, né, e vários outros assuntos que a gente não vê dentro da faculdade, que a gente precisa estar se atualizando sim, né, mas, principalmente, assim, quem não atendeu ainda, ou não está atendendo nesse momento, poder ter esse conhecimento, ter mais esses conteúdos, né, poder ter tudo isso à mão, e poder, daqui a pouco, estar atendendo alguém, tu já ter esse conhecimento, não tem, né, não tem explicação, assim, é fundamental, né, a gente poder ter cursos como esse da Prof. Ana Paula, para que a gente possa estar aprendendo realmente, né, teoria e prática juntos, para que a gente possa ser cada vez mais melhores profissionais, né. Eu percebia que existia uma necessidade de ampliação de conhecimento, né? Por isso que eu parava em determinado ponto nisso aí. Então, o seu curso, eu achei assim, poxa, é muita promessa, né? Vou apostar, porque e uma coisa que eu achei excelente, assim, a objetividade, sabe, e a forma de conduzir, a didática muito, muito adequada, sabe, que vai a gente acumulando os conhecimentos a cada passo, né, e sentindo que, sabe, que, puxa, dá para caminhar nesse espaço, né. Vocês viram? E o melhor, eu fiz isso de uma forma que se tornasse num conhecimento de fácil entendimento, mas ao mesmo tempo relevante e aplicável. Eu quero compartilhar com vocês o que de fato é o entregável desse curso. Como eu disse, ele percorre todos os pilares que a gente já conversou aqui. Então, no módulo de entendimento sobre nomenclaturas e conceitos, nós vamos passar literalmente por um processo de letramento e nivelamento transgênero para qualquer pessoa que participar. Por isso que eu sempre trago para vocês que não importa o estágio de compreensão que você está. Aqui todo mundo vai sair com o mesmo conhecimento. Além das trocas, sai com um repertório.
porque sair da ignorância, né, é um processo libertador. Inclusive, nesse módulo tem um material que os alunos costumam gostar muito, que é um glossário mesmo. Um arquivo que eu entrego com mais de 15 páginas, com todos esses termos que nós vamos compreender profundamente para uma consulta, né? Um material de fácil acesso. É um material bem legal. Então, aqui a gente vai estudar profundamente, percorrer esse percurso que nós fizemos hoje sobre vários termos que vão estar no discurso do seu paciente e que você já vai conseguir compreender e vai conseguir entender como isso muda completamente a dinâmica dos atendimentos. Depois, nós vamos para as possíveis trajetórias da transição. E eu confesso que esse é o meu módulo xodó, pessoalmente. Porque quando eu estava iniciando o meu processo de compreensão sobre diversidade de tema, essa visão panorâmica das possibilidades que uma pessoa que faz parte das diversidades de gênero poderia percorrer me fazia muita falta. E demorou para eu conseguir construir essa trajetória do jeito que eu queria, e eu consegui deixar ela de uma forma, inclusive, visual. Então, nesse módulo, a gente também tem acesso a um mapa mental, onde a gente vai abrindo os caminhos de se tal paciente vai percorrendo por aqui, ele pode ir por aqui ou por aqui. E aí, com isso, vão se abrindo as possibilidades. Não para que nós direcionemos o caminho ou que a gente suponha por onde ele vai percorrer, mas para que quando ele te trouxer onde ele está, você só precise se localizar. E eu desenhei também uma linha que eu chamo de linha de possibilidades, que é parecida com uma linha do tempo, mas não tem como a gente falar das possibilidades de trajetória de transição numa linha do tempo, porque não é cronológico e nem todas as etapas vão ser o desejo de ser percorrida por todas as pessoas. Então eu chamo ela de linha de possibilidades, mas ali está mapeada todos os pontos, tudo que representa a transição, né? E é um material vivo que eu vou alimentando sempre. A finalidade desse módulo é possibilitar que o terapeuta possa se localizar visualmente, onde aquele paciente que chegou está e as possibilidades que ele pode ou não percorrer a partir dali. E isso realmente eu nunca vi em lugar nenhum. Eu não sei se vocês já viram um material assim ou semelhante com o que eu estou falando, mas é algo que me fez muita falta e que hoje é um material que eu considero muito rico. Só isso aqui, para mim, já teria valido o curso todo quando eu comecei a atender a demanda trans. E no terceiro módulo de reconhecimento de dores e traumas, a gente vai mergulhar de forma bem profunda e detalhada em todos os impactos. Aqui a gente vai para um processo mais denso, porque essa existência diversa foge da expectativa social e precisa exercer muitas vezes muito esforço, muita resistência para poder existir da maneira que se reconhece. Então, ali a gente vai mapear todas as possibilidades para que você possa aplicar o seu manejo de uma forma mais assertiva, mais direcionada. Porque existem padrões que se manifestam nestas mudanças que nós falamos, que se você tiver acesso, te aceleram na identificação do que esse paciente está relatando e que te fazem ter um manejo mais assertivo. E eu só consegui construir isso aqui porque eu tinha uma gama de paciente trans. Se você não tem ainda, você pode ser que não consiga construir essa bagagem. E é por isso que eu criei e eu estou repassando ela para os terapeutas que fazem parte da turma terapeuta contemporâneo, para que vocês saiam realmente preparados para essa demanda, prontos para se posicionar como um profissional preparado para esse atendimento, de forma que o processo terapêutico ganhe outra dinâmica, outro nível de qualidade, outro nível de excelência. E quando a gente vai para o quarto módulo, e eu trago aqui um pouco para vocês de tudo que é visto, a importância da gente entender essa construção das relações sociais e os seus impactos. Aqui a gente trabalha bastante a consciência sobre como cada um desses âmbitos sociais atingem e afetam o indivíduo. E como que está o preparo, a evolução ou a regressão em cada uma dessas trocas.
Porque é isso, né? Muitas vezes os processos caminham, depois voltam um pouco. A gente falou, né, no exemplo das aulas, por exemplo, de alguns direitos, algumas leis que às vezes ficam neste processo de ir e vir. Então a gente vai falar muito, com muito reforço, neste módulo também, sobre a relação com pais. Né? A gente tem uma parte bastante dedicada para isso, que é bem importante, bem estrutural, principalmente quando a gente fala da pessoa que já tem essa questão de se identificar com um gênero diverso desde a infância, né? A gente vai conversar bastante sobre o preparo, sobre o processo, né? A gente vai falar também sobre o impacto das amizades, como que funciona nesse percurso, sobre as possibilidades e desafios que acontecem também nas trocas e nas relações amorosas. Tudo isso sobre a ótica de quem faz parte das diversidades de gênero, ou seja, as pessoas que vocês vão atender, que fazem parte dessa realidade, mas também sobre a ótica e a preparação para o atendimento das pessoas que estão do outro lado, que convivem com quem faz parte das diversidades de gênero. A gente vai falar sobre os âmbitos também profissionais. Como que está esse mercado, se ele está preparado, como que ele recebe, como que ele legitima, como que ele gera mais dor. Sobre ambiente escolar, que também é um processo super importante. É um ambiente que costuma gerar muito reforço de algumas dores e sofrimentos. Tudo isso a gente olha com bastante profundidade e outras coisas mais, como leis, direitos e aspectos sociais. Bastante conteúdo. No quinto e último pilar que nós conversamos, a gente faz todo aquele trabalho de transformar conhecimento em ação. Eu vou trabalhar com vocês todo aquele processo que a gente conversou, para que o terapeuta, de fato, coloque o conhecimento adquirido a serviço, através de conduções mais conscientes e direcionadas, e com isso se destaque, se diferencie, consiga, de fato, comunicar para as pessoas que está aberto, que está apto e principalmente capaz para realizar esses atendimentos com confiança e excelência. Agora eu vou explicar para vocês de forma detalhada como funciona essa capacitação. O curso Terapeuta Contemporâneo tem mais de 20 horas gravadas de conteúdo imersivo sobre diversidade de gênero. É um curso extremamente profundo. Vocês viram depoimentos de terapeutas compartilhando que saem transformados para além da capacitação profissional. As primeiras aulas já ficam disponíveis a partir do momento que você faz a matrícula. E os próximos módulos vão sendo liberados um por semana, cerca de 3 horas de conteúdo por semana, para que você possa assistir na dinâmica, na distribuição que for melhor para você. E por que que eu faço dessa forma? Porque nós vamos fazer um encontro online pelo Zoom por mês durante 3 meses, além das aulas gravadas, para tirar dúvidas e consolidar os conteúdos que vão sendo disponibilizados. E liberando os módulos em etapas, eu consigo garantir que as dúvidas, os conteúdos de discussão nesses nossos encontros estejam nivelados. Então, não acontece de um aluno trazer a dúvida de um módulo que o outro aluno ainda não chegou. Essa é a forma que eu entendi ser mais funcional e que mais contribui para o processo de aprendizado efetivo, que as pessoas conseguem fazer a própria organização para assistir às aulas disponibilizadas, mas também não se perdem nos conteúdos e nos encontros, porque é natural. Uma pessoa vai conseguir assistir 30 minutos todos os dias, ou aos poucos, e outra pessoa vai preferir maratonar ou assistir as 3 horas semanais dela de uma vez. Então, eu penso em toda essa metodologia porque eu faço questão de acompanhar se o conteúdo está sendo bem absorvido, se restam dúvidas para alguém da turma referente a cada bloco. Eu faço questão de estar bem próxima mesmo dos terapeutas que entram para a capacitação, porque meu objetivo maior é garantir que a capacitação ocorra. E todas essas aulas são disponibilizadas por um ano na plataforma da Hotmart, que é uma plataforma super segura e elas podem ser vistas e revistas quantas vezes vocês quiserem.
inclusive as gravações dos nossos plantões mensais. Reforço para vocês, são 20 horas só de conteúdo sobre diversidade de gênero. Ele foi construído dessa forma para te ajudar a conseguir manter a sua rotina, os seus demais estudos e incluir essa capacitação, para que você não se conte, ah, não, eu vou terminar uma outra capacitação para começar essa, ou ah, eu não tenho tempo, ou ah, não, é interessante, mas mais para frente eu vejo. Não, a capacitação já foi construída para conseguir ser encaixada dentro disso, ser dinâmica e te preparar com profundidade, porque esse era o meu desafio, né? Construir um conteúdo dinâmico, imersivo e não perder profundidade. Pelo contrário, construir uma profundidade que não é encontrada nos cursos que colocam esse tema somente como um módulo. Aqui não é um módulo, é um curso sobre isso. E eu só construí dessa forma porque era o que eu buscava lá atrás, quando eu comecei e que eu compartilhei com vocês na aula 1. E eu não encontrei, eu só encontrava essas formações que incluíam, envolviam outras pautas também, que não era o que eu precisava naquele momento, porque eu já estava com pacientes trans e eu queria acelerar o meu aprendizado. Ou outros que até eram sobre o tema, mas eram muito rasos. E naquele momento não era o que eu precisava de profundidade, sem ter que parar as minhas outras demandas, sem ter que parar os meus outros estudos. Outra informação importante é que as inscrições vão ter um prazo limitado e que essa vai ser a última turma do ano. E para que esse projeto se transformasse numa solução realmente completa, eu trouxe alguns bônus que eu vou compartilhar com vocês agora, que são a somatória desse conhecimento mais teórico, com o direcionamento das questões de manejo prático e supervisões em grupo, que vão trazer contato, bagagem sobre o tema, para que quem ainda não atende pessoas trans saia do curso com bagagem através dos casos assistidos e as pessoas que já atendem possam apresentar o estudo de caso e receber a supervisão em grupo, trazendo mais confiança, mais excelência para o manejo clínico. Então, quem entrar nessa turma do terapeuta contemporâneo ganha como bônus 2 supervisões em grupo que vão ocorrer dentro desses 3 meses. E a data geralmente é combinada com o grupo assim que a gente fecha a turma. Essas aulas também ficam gravadas e disponibilizadas na plataforma por 1 ano para serem assistidas e reassistidas. Além disso, eu disponibilizo 2 supervisões de estudo de casos gravadas de turmas anteriores, para que isso também possa servir de material de estudo. Vai estar lá para todo mundo que entrar nessa turma do terapeuta contemporâneo. Independente do estágio de conhecimento que você está, você vai conseguir sair do curso contextualizado e com acompanhamento prático, sem ter que esperar uma demanda trans chegar. E isso é muito rico. Os plantões de dúvidas que vão acontecer online, ao vivo pelo Zoom, que eu mencionei com vocês anteriormente, serão 3 plantões, um a cada mês, com duração de 1 hora e meia, onde nós fazemos alguma recapitulação ou complemento necessário sobre os conteúdos disponibilizados no mês e eu esclareço todas as dúvidas que aparecerem. Esse momento de troca online, ele é benéfico por ser um tema que ainda é considerado muito sensível. E ali a gente consegue criar um espaço seguro onde se possa falar, trocar quais são esses receios dos terapeutas para poder, de fato, construir um processo de capacitação em todas as esferas. E, por fim, o grupo SOS Terapeutas, que é esse grupo de WhatsApp com acesso direto a mim, onde a gente troca as dúvidas urgentes sem precisar esperar os plantões, tanto sobre conteúdo, mas também, se for o caso, se você estiver atendendo e não estiver conseguindo, na prática, compreender alguma questão que foi trazida pelo seu paciente ou aplicar algo das aulas, você já consegue trazer isso de imediato ali. Esse grupo de apoio rápido de dúvidas
É uma entrega que é difícil até tangibilizar o valor dela, mas eu entrego porque, reforço, eu realmente quero pegar na mão de quem entra na turma. O objetivo é que ninguém saia dessa turma sem se sentir capacitado para atender as diversidades de gênero. E eu sei que nessa trajetória é importante caminhar com pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente possa trocar. Por isso a gente tem, além do SOS Terapeutas, uma comunidade dos terapeutas contemporâneos. Ali a troca é muito legal. Todo mundo se ajuda de verdade, se atualiza sobre as últimas notícias, porque a atualização é constante, as mudanças fazem parte, e é um grupo que não é desfeito. Então, é um lugar que você pode manter, depois de absorver esse conteúdo, a sua atualização para sempre. Nada sobre diversidade de gênero passa batido pela galera. Então, vale muito a pena. Fora esses bônus que eu estou mostrando, que são para todos que entrarem na turma nova do terapeuta contemporâneo, eu consigo disponibilizar alguns bônus extras, mas esses são limitados, como forma de reconhecimento para aqueles que já decidiram e vão estar na próxima turma dessa capacitação. Então, além das supervisões em grupo, quem comprar no primeiro dia ganha uma supervisão individual direto comigo, não é com terceiros, não é com alguém da equipe. Essa supervisão pode ser um estudo de caso de um paciente que faz parte das diversidades de gênero ou algum outro caso. Pode ser também para um direcionamento sobre posicionamento ou para dúvidas individuais sobre o conteúdo. É um momento seu comigo, então é muito valioso. E por questões de limitação de agenda, esse eu só consigo entregar para quem comprar no primeiro dia. E ainda assim é um malabarismo que eu faço na minha agenda para conseguir manter a proximidade com os alunos da turma. Eu sou uma terapeuta que, como eu já compartilhei com vocês, eu atendo clinicamente, eu dou supervisão, além das capacitações. Eu sou super ativa e gosto de clinicar, eu não abro mão. Então, eu consigo fazer esses encaixes realmente para prestigiar as pessoas que decidiram que vão entrar para a turma e que primeiro confiaram no meu trabalho. Esse bônus aí é um bônus que custa R$ 300 num processo normal. Os que entrarem na turma no primeiro dia também vão ser presenteados com acesso gratuito ao meu clube de leitura, que é um encontro semanal onde faremos uma leitura relacionada ao tema diversidade de gênero. E o livro que vai ser lido é o livro Pajubá, um livro voltado para terapeutas, escrito por uma psicóloga trans. Então, vai enriquecer muito o conteúdo do curso Terapeuta Contemporâneo. A riqueza desse grupo de leitura não está na leitura em si, que cada um poderia fazer individualmente, mas sim na troca que a gente vai fazer a partir de cada capítulo, correlacionando isso, inclusive, com os conteúdos das aulas. Esse clube vai acontecer online às sextas-feiras, às 8 da manhã, e vai iniciar já no final de setembro, vai até terminarmos esse livro. A participação nesse clube de leitura, por livro, tem um valor de R$ 197, mas para quem se inscrever no primeiro dia na turma do terapeuta contemporâneo, ganha essa participação de presente. E o terceiro bônus, e esse é fantástico, esse conteúdo é realmente incrível, é uma capacitação de 3 horas gravada sobre conduções terapêuticas de alto impacto. Essa capacitação custa R$ 297. E quem comprar no primeiro dia vai ganhar ela como bônus. Vamos fazer um cálculo somando todos os bônus possíveis disponibilizados para quem entrar nessa turma. Eu estou falando para vocês que só de bônus são mais de R$ 2.000 que quem se inscrever no primeiro dia vai ganhar de presente. Fora a entrega do curso, o conteúdo do curso em si, que a gente já viu que é algo totalmente diferenciado. E se formos comparar com aqueles cursos que eu citei anteriormente, que eu comentei que fui pesquisar e que ainda não entregavam o que eu precisava, mas que custavam o mais barato que eu encontrei, cerca de R$ 5.000, e eram bem menos imersivos do que eu precisava, se a gente soma esse valor aqui, a gente está falando que tudo que eu estou entregando para vocês nesse projeto, que eu fiz questão de deixar tão completo, valeria no mínimo R$ 7.000. Porque eu realmente estou mostrando os valores reais desses bônus aqui para vocês.
mas eu não vou cobrar esse valor de R$ 7.000. Eu estou aqui mostrando para vocês que o curso poderia ter esse valor pelo que ele entrega, mas eu falei também para vocês que eu quis construir algo diferenciado do que eu encontrava no mercado, acessível e ainda assim com mais profundidade. Mas eu precisava fazer diferente para conseguir fazer as pessoas terem mais acesso a isso. Então, esse curso que eu tenho aqui, o valor dele, com todos esses bônus programáticos para essa turma, é de 12 vezes de 154,83. À vista, esse valor fica R$ 1.497. Adquirir um diferencial desse como terapeuta, com um conhecimento que, como a gente viu, menos de 1% dos terapeutas possuem, e uma demanda gigantesca de pessoas precisando de apoio por R$ 154 por mês, fala sério, vale a pena isso? Um paciente que você atender a mais e que você pode buscar com essa própria capacitação que você vai absorver no curso, já paga o valor da sua parcela por mês e sobra para ter esse conteúdo que você não vai fugir de se atualizar. Essa necessidade, gente, não vai retroceder. E se você não entrar para essa turma, quando as vagas encerrarem, pode ser que você tente buscar algum conteúdo semelhante e você não vai encontrar outro curso com essa proposta no momento que você desejar, não. Mas eu tenho uma notícia ainda melhor. Olha, eu negociei com a minha equipe aqui na unha, de verdade. Eu não estou brincando, foi no detalhe mesmo, para conseguir deixar essa turma, a última turma de 2025, com um valor de 12 vezes de R$ 99,96 por mês. Por que que eu fico tão feliz, gente, de conseguir trazer esse valor para a última turma do ano? Porque eu sei que ano que vem o curso vai sofrer reajuste, é inevitável. Eu negociei para deixar mais essa turma com essa parcela num valor de menos de R$ 100 por mês. Sabe quanto dá uma parcela de R$ 99,96 por mês? Se você for dividir esse valor por 30 dias, por dia, isso dá R$ 3,33. Será que não dá mesmo para salvar esse dinheiro, para investir em algo que é tão relevante para você como profissional? Porque eu sou terapeuta, gente. Eu sei que a gente gasta mais que R$ 99,96 todo mês com um livro, com uma supervisão que a gente faz e é necessário, que você gasta mais que isso com um paciente que você deixa de atender, ou que você nega, ou que você perde por falta de conhecimento, por falta de atualização. Você gasta mais que isso no tempo que você precisa separar para dedicar para fazer esse estudo de tudo que eu apresentei aqui de uma forma solta, porque nós trabalhamos com o nosso tempo, tempo que a gente usa para fazer os atendimentos. E sem método, estudando de forma solta, você vai ter que ocupar uma parte do seu tempo não atendendo. Então, falando bem sério com vocês, eu consegui trazer essa oportunidade de uma parcela abaixo de R$ 100, e isso vai de fato acontecer pela última vez, para realmente dar a oportunidade de quem quer entrar ainda nessa turma, ainda com esse preço, não perder, não deixar para depois. Porque é uma matemática que a gente precisa fazer por aqui, né? Como eu disse, eu também sou terapeuta e eu deixo de dar atendimentos para poder dar aulas, para poder dar bônus, para poder dar supervisões. Eu separo um turno da minha agenda para essa capacitação. E eu faço isso por escolha, por conta desse propósito que eu dividi com vocês. Mas ainda assim, é preciso orquestrar tudo isso. Então, conseguir trazer um desconto de mais de R$ 500 para quem está acompanhando essa jornada é bem gratificante. É bem gratificante e é uma forma de reconhecimento. Que além de tudo isso que eu já mostrei, você tem 7 dias de garantia, onde você pode entrar para a turma, ver os primeiros conteúdos disponibilizados na primeira semana, avaliar se o conteúdo corresponde ao que eu mostrei aqui, avaliar se aquilo te desenvolveu, se aquilo aumentou seu repertório ou não, se te capacitou ou não. E se você achar que aquilo não te ajudou na sua capacitação,
você pede o reembolso e eu devolvo o seu dinheiro sem questionar nada, através da própria plataforma. Eu faço isso sem receio, porque eu garanto mesmo que esse conteúdo é transformador, que é diferenciado de tudo que existe no mercado. Ele é transformador de forma geral, para nos profissionalizarmos, mas ele é transformador porque ele nos atinge como pessoa mesmo. É um conhecimento que a gente percebe que a gente negligenciou. Isso é segurança de saber que eu vou entregar um trabalho ético, de responsabilidade, e eu vou estar fazendo o meu papel de contribuição social já testado com outras pessoas que vêm aqui, trazem o relato delas para compartilhar com vocês, relatos reais. Então, respondendo à pergunta se esse investimento é válido, gente, ele é válido por tantos aspectos que eu mostrei para vocês, pelo número de pessoas que precisam dessa ajuda, ele é válido. Pelo desenvolvimento e cuidado com a reputação, com a autoridade e com os resultados que você tem, ele é válido. Como diferencial como profissional e ganho de valor na percepção dos seus pacientes, ele é válido. Como contribuição e responsabilidade social, ele é válido. E financeiramente, conforme a gente fez os cálculos aqui, conforme eu te mostrei, ele é super válido. Então, você pode escolher por qual motivo isso te inspira. Eu vou até aproveitar esse momento para compartilhar uma reflexão com vocês. Eu observo bastante no discurso de alguns terapeutas e que às vezes sentem que as pessoas não valorizam o nosso trabalho como terapeuta, não querem pagar um preço justo pela própria evolução, pelo cuidado com a saúde mental, pelo desenvolvimento de autoconhecimento. Mas muitas vezes, quando chega o nosso momento de estar do outro lado da cadeira e investir no nosso conhecimento, na nossa evolução, a gente não prioriza no que pode mudar o nosso jogo. Não é incongruente? Então, gente, oficialmente, eu vou abrir as inscrições para o curso Terapeuta Contemporâneo ao público na segunda-feira, dia 8/9, às 8 da manhã, para a última turma de 2025. Vocês vão receber na segunda-feira o link por e-mail e também na comunidade do WhatsApp. Eu quero você nessa turma. Não posterga esse conhecimento. Aproveita os bônus que estão sendo oferecidos para você. Aproveita essa última oportunidade de valor de parcela. Se você ainda não entrou no grupo VIP, entre. Se você já se decidiu, coloca alarme, se programa para que você compre na primeira hora e aproveite ao máximo todos os bônus possíveis. Lembrando que essas aulas da jornada vão sair do ar no domingo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, podem me chamar. E, por favor, só confiem nas mensagens dos números que constam como administradores do nosso grupo de WhatsApp. Agora é com vocês. Vocês têm 3 opções. A gente sempre tem opções, a gente sempre tem escolhas. Estamos lidando com o reflexo das nossas escolhas na vida. Você pode ter participado dessa jornada, ter absorvido e continuar como você estava, agora com a consciência do seu papel e responsabilidade como terapeuta, mas sem fazer nada de diferente, sem fazer nenhum movimento nesse momento, procrastinando essa atualização. Você pode também pegar as diretrizes que eu compartilhei com vocês e trilhar esse percurso sozinhos, com as bases que eu te mostrei. É possível, mas é mais demorado. E talvez você cometa mais erros, mais ajustes. É normal no processo de aprendizado, de tentativa e erro, faz parte. Ou vocês podem vir acompanhados, direcionados, com uma comunidade de apoio, com conteúdo validado, aplicado, com estudo de caso você ainda não tenha essa bagagem. Então, agora a escolha é sua. Se o que te faltava para se sentir convocado, assim como eu contei para vocês na minha história, que eu me senti no início do meu percurso pela minha paciente trans, agora não te falta mais nada. Sintam-se convocados. Não é nem uma questão de investimento, é uma questão de você fazer valer o seu tempo. Não é uma questão mercantilista, é uma questão de, olha, valeu o meu tempo. Eu saí de lá uma outra pessoa.
E isso não tem dinheiro que pague, não são 200, 300, não são R$1.000 que vai valer isso. Eu saí de lá uma outra pessoa, profissionalmente e pessoalmente. O que eu cresci lá como indivíduo e o que eu cresci lá como profissional, não dá para você mensurar isso através de um cartão de crédito ou através da conta bancária. Dentro dessa didática dela, dentro dessa formação que ela dá, dessa capacitação que ela oferece, por ser de uma profundidade concreta, enriquecedora, proporcional ao tema, ela supera todas as nossas expectativas. Ela entrega para a gente o dobro do valor ofertado. Fica assim naquela, é mais um curso que vai acontecer. Mas é um engano muito grande, porque supera todas as expectativas que você possa ter em relação ao conhecimento, à didática, o acolhimento, a interação, a participação dos estudos de caso, da pessoa querer estar ali, mas a gente está ali, entendeu? E não contente por a aula ter acabado, a gente ainda vai lá no outro dia e assiste o vídeo todinho. Quando eu encontrei a Prof. Ana Paula no Instagram, eu disse, minha tábua de salvação, né? Porque eu precisava de algo bem específico, né? E quando eu fui pro Instagram dela e depois participei da aula gratuita dela, eu disse, cara, é isso que eu preciso, né? Eu preciso de alguém que entenda, que me traga os conteúdos que eu preciso e que seja algo bem focado e rápido. São muitos conteúdos, mas consegue tudo aquilo que tu vê em aula, tu consegue aplicar no dia seguinte. Pode ter certeza disso. E a forma como ela trabalha, a forma como ela desenvolve os conteúdos, a forma como ela traz de uma maneira muito tranquila tudo isso, né? Com certeza passa, assim, não só a questão do conhecimento dela sobre o assunto, mas também te traz tranquilidade para ti, para tu poder estar aprendendo de uma maneira tranquila. Eu acho que você passou o curso com tanta sabedoria e com tanta calma e querendo passar para a gente esse conhecimento, esse saber, que a sua grande intenção ali era realmente quem estava do outro lado aprendendo. Então, fazer questão de estar ali pela sua entrega. Tem conhecimento, tem a teoria, tem todo o embasamento, mas eu acho que esse seu carinho de passar para quem estava do outro lado aprendendo. Eu diria que se a vontade primeiro é de atender, que ele faça o curso, porque no curso ele com certeza ele vai sentir a segurança que ele precisa e a preparação, ele vai ter a preparação que ele precisa para começar. São aulas que não são cansativas, não são repetitivas. Eu incentivaria a fazer o curso, porque vai trazer muito conhecimento, vai trazer, ampliar a sua área de atendimento, vai ampliar ali para você trazer muito mais conteúdos, né? E quando a gente vai aprendendo ali durante a aula, vai linkando com algumas coisas ali que você viu em terapia durante a sessão com o paciente, e aí você fala, isso aqui eu poderia ter feito assim, isso aqui eu poderia ter feito assado. Nunca vi, foi um curso para mim extremamente inédito nesse sentido, eu nunca tinha visto nada parecido, né? É claro que as redes sociais hoje nos informam de uma série de cursos, né? Em várias áreas, e para além dos excessos, tem muita coisa bacana, né? Sendo oferecida, muitos institutos ou profissionais sérios, né? Mas eu achei esse extremamente inédito. O curso é importante para qualquer psicólogo, né, que queira atender a comunidade. Se você não atende ainda, esse curso vai te abrir possibilidades de conhecimento. Quando chegar o paciente LGBT, você vai ter, né, como atender com segurança. Se você já atende, você vai aprender nesse curso mais coisas para atender com mais segurança. Em relação ao curso, né, eu fiquei muito contente, muito feliz, né, pela objetividade, pelo conteúdo, né, e isso fez com que eu me sentisse capaz, né, de atuar especificamente com a pessoa trans que está passando por todo esse processo, e inclusive acompanhar na redesignação de gênero, né, que é uma coisa que eu não tinha conhecimento nenhum, né, assim, do passo a passo, né, e lembrando assim que
Antes, eu perdi a oportunidade de, às vezes, acompanhar pessoas, né? Contribuir para um bom andamento desse processo com elas, né? E agora eu me sinto capaz, sim, de fazer isso.